tem começo, meio e fim em qualquer lugar que abre o livro. Tanto que lá dentro do capítulo 10º, no segundo item, a gente já encontra uma síntese com Joana de Ângelis do processo de autocura, o passo a passo. Então, tete a tete. Tanto que tem 2 parágrafos que seria o suficiente quando ela narra. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. E ela segue. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ou seja, vendo-se daqui a pouco em equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende encetar. E a partir desse pequeno trecho, 2 parágrafos da página 348. Mas tem o processo inteiro, que é fantástico, com Joana de Ângelis. Depois nós temos na sequência, um pouquinho mais além, 7 itens que versam sobre a alimentação. Que vai falar desde o diálogo com os alimentos, interagir com o alimento, agradecer o alimento, fazer todo um processo para que esta autocura se dê. Mas se quisermos aprofundar a pauta de fato, conforme a gente vai colocando tanto aí, começa aí e depois aprofunda-se no segundo livro, ela narra na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interno, que temos a capacidade de criar células com poder quimioterápico. Nossa. Só que aí, se eu quero fazer isso, eu preciso saber o que são células, de onde elas nascem, que nós sabemos que são das células-tronco, e onde estão essas células com poder quimioterápico, qual dos leucócitos, né? Mas dá para fazer, se for possível, leva menos de 5 minutinhos. O corpo físico ele é constituído basicamente de 4 tecidos. O epitelial, o nervoso, o muscular e o conjuntivo. E dentro do conjuntivo, o sanguíneo. O sangue é dividido em 2 partes, ou 2 universos. O líquido e o sólido. O líquido é o plasma, 55%. O sólido, o que nós chamamos de leucócitos, hemácias e plaquetas. O que é uma hemácia? A célula-tronco sem o núcleo. Então ela extirpa o núcleo, o que sobra transforma-se na hemácia. O que vai transportar os nutrientes, o oxigênio, etc. A plaqueta é a célula desmontada, é uma peça de reposição. Você compra o carro, tem o autopeça. A plaqueta, você desmonta ela em pedacinhos, em peçazinha, são as plaquetas. E os leucócitos, ela com rearranjo formando os glóbulos brancos. E quando queremos encontrar a célula com poder quimioterápico, para eu mentalizar e criar, eu divido inicialmente em 2 famílias, agranulócitos e granulócitos. Deixo por enquanto, que não cabe aqui no momento, os granulócitos, pego a família dos agranulócitos. Olho com a lupa assim, aumento mais um pouquinho, vejo que eles têm 2 famílias iniciais. Os linfócitos e os monócitos. Deixa aqui o monócito por enquanto. Aí você aumenta mais a lupa um pouquinho. Tem linfócito B e linfócito T. O linfócito B que vão criar os anticorpos, as pequenas bombinhas para matar o povo que está perturbando o organismo, se for o caso. E o linfócito T, você aumenta mais a lupa, você vê que tem 3 personagens. O citotóxico, que é o natural killer, que é a célula com poder quimioterápico. O supressor, que vai falar faça isso ou aquilo, não mate aquela, mate aquela outra. Ele é o matador, mas o supressor é que fala quem deve ser morto. E os auxiliares vai assessorar para que o processo aconteça. E o monócito, ele nasce, começa o processo dele na célula-tronco e o amadurecimento dele na glândula timo. Ele se transforma no maior ser do reino, do que nós chamamos do sistema imunológico, com a capacidade de fagocitar, de comer ou
trazer toda a desintegração das células que foram mortas. Então, ele vai lá e almoça todo mundo, come todo mundo, que é o macrófago. E eles vivem normalmente de 6 a 8 dias. E tantas que morreram, o que eles comeram, vai todo mundo lá para o baço, onde todos eles morrem, desintegram, e depois a parte sanguínea, porque o baço controla o volume do sangue, volta a corrente sanguínea para a reintegração da maior parte dos elementos, e parte depois vai sair pelo sistema urinário, vai ser excretado. Então, se eu sei onde está a medula óssea, e não adianta só mentalizar a medula óssea, eu tenho que dar matéria-prima de qualidade para fabricar o que eu preciso. Então, de que é feito esses elementos? O que eles precisam mais? Nós sabemos que o ferro é essencial para as hemácias, por exemplo. Então, ver a alimentação saudável que vai fortalecer o meu sistema imune e dar as condições para que produza a célula-tronco, por exemplo. Nós tivemos um processo cancerígeno na coluna, desorganizou nossa coluna vertebral da cervical até a lombar. Nesse processo de célula-tronco, mentalizando a reconstrução dos tecidos, porque basta você induzir a célula-tronco para a região, ela se transforma no tecido da região. Então, se é o músculo que você quer numa distensão muscular, você vai induzir, ela vai transformar em célula muscular, porque a lei que rege o contexto é que ela vai transformar naquele contexto. Se é uma estrutura óssea, ela vai transformar no osso. Se é uma estrutura cartilaginosa, e assim por diante. Então, pegamos uma coluna perfeitamente saudável e mentalizamos a coluna para ser reconstruída, mentalizamos a medula óssea, mentalmente nós entramos dentro da medula óssea, antes a alimentação saudável, e agora músicas harmônicas, porque a música ajuda na cura, boas leituras que enriquecem a mente, acalmam as emoções e estimulam o progresso, Joana de Ângeles. E nós começamos a mentalização. Com 1 mês e meio eu estava com a coluna o suficiente para não permanecer na cadeira de rodas. Então, eu tenho cuidados, porque ainda tem várias coisas a fazer para o fortalecimento ósseo, mas é o suficiente para andar por aqui e por ali, só não pegar muito peso, mas já dá para se virar bem. Ou um processo cancerígeno que tivemos na mandíbula, que nós temos mais ou menos 2 centímetros de massa óssea do pé do dente até a base. Nós perdemos 18 milímetros. Um implante infeccionou. E não tinha como fazer uma cirurgia com aquele inchaço. E o médico falou, nós vamos ter que espremer. Você aguenta? Eu aguento, porque eu sei sair do corpo. Quem sente dor é o perispírito. Quando você sai do corpo, você não sente dor. Fica aí com o meu corpinho, faça o que tem que ser feito. Eu só vi que foi saindo um negócio verde, um povo acho que era marciano. Foi saindo, deu uma murchada legal. Só que quando ele deu o contra-torque no pino, ficou um buraco que eu tenho a fotografia. E ele falou, não tem nem como fazer enxertia, perdeu toda a estrutura. Mas ele tinha um molde lá de um material que é reabsorvido pelo organismo. Ele falou, nós vamos pôr esse molde e vamos ver o que a natureza faz. Eu falei, eu tenho uma certa intimidade com a natureza, acho que eu posso ajudar. Quanto de espessura e quanto de altura precisa? Ele falou, a altura total é 20 milímetros, mas se tiver 11 já dá para implantar de novo. E eu falei, e a espessura aqui, a grossura do osso? Se tiver 4 milímetros, já dá. Então nós imaginamos os 20 e aqui 5 milímetros na espessura, aumentamos 1. E em 20 dias estava reconstruído. Induzindo as células-tronco a reconstruir, mas dando a elas condições. Não é só alimento. Tem que dar a condição mental, psíquica e emocional. Por isso que as boas leituras ajudam, as boas músicas ajudam, a oração, a meditação, o relaxamento, a respiração, o banho de sol, colocar o pé no chão, abraçar uma árvore. Então nós vamos usar tudo o que temos à mão para poder fazer acontecer.